Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, tranquilos, em paz. Então vamos abrir no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro por tua palavra, pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento e sabedoria, que nós possamos aprender os teus caminhos e que possamos, Senhor, usarmos de maneira prática essa palavra em nossa vida. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, o capítulo 25 começa com uma nota triste. A morte do último juiz, o profeta Samuel. Veja, isso daqui é importante por quê? Porque a partir daqui vai ser um caminho de consolidação da monarquia. Só que o que nós temos que notar, veja, o poder que Samuel tinha de juntar todo Israel de uma maneira eficaz, Saul não conseguiu fazer isso plenamente. O próprio rei Davi, mais à frente, anos à frente, ele vai reinar 7 anos em Hebrom, reinando na parte sul de Israel, e depois vai reinar por todo Israel mais 33 anos. E aí sim, Israel, as 12 tribos juntas, como uma unidade nacional, a partir daí Israel começa a ter o sentido de uma monarquia plena. O que nós temos que entender aqui? Aqui na história bíblica encerra o período dos juízes. A partir dali, vai ter os monarcas, vão ter os sacerdotes e o povo. Entendeu? Samuel, talvez, é uma das figuras, está entre as 3 ou 4 figuras mais importantes do Antigo Testamento. Entendeu? Samuel foi um homem de Deus completo. Um homem de Deus cheio de vida, cheio de fibra, com posicionamentos firmes, alguém que amava o Senhor, uma vida consagrada desde muito jovem. Um nascimento miraculoso, quando Deus abre a madre da sua mãe, Ana, desesperada por um filho, ofendida por sua rival Penina. Então, assim, Samuel tem uma história de vida marcante. Tanto é que esse livro da Bíblia leva o seu nome. Lógico, os fatos do livro, porque tem que entender assim, na Bíblia hebraica, não existe 1º e 2 Samuel. É só livro de Samuel. Nas nossas Bíblias cristãs foi feita uma divisão didática do livro. E é lógico, o livro conta muito mais do que a vida de Samuel. Porque foi outro escritor. Agora, o que a Bíblia nos mostra que o profeta Samuel fez foi algo assim maravilhoso, tanto em atos naturais como em atos sobrenaturais. Nós percebemos assim que Deus trouxe vitórias para Israel que eram impossíveis. Entendeu? Então, essa transição de juízes para os reis, o instrumento usado por Deus foi Samuel. Amém? E a narrativa continua. Primeiro falando que Davi, mais uma vez, foge para o deserto de Parã. Ele se encontrou com Saul numa caverna, cortou um pedaço do manto, mostrou para Saul. Saul vai embora humilhado, envergonhado. Só que veja, Saul não cansa de perseguir a Davi. Ele mostra remorso, não arrependimento. Qual a diferença do arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mente e de atitude. O remorso, não. A pessoa tem um pesar, mas ela continua insistindo no mesmo erro. Entendeu? E na vida de Saul, a gente percebe a palavra pequei. Falada de uma maneira, você fala, nossa, esse Saul é quebrantado. Mas em todo momento ele falava pequei e voltava a fazer a mesma coisa. Em todo momento ele falava pequei e repetia os mesmos erros, os mesmos pecados. Entendeu? Na vida cristã, o arrependimento é base de vida.
Percebeu que está errado, confessa, vírgula, e abandona. Alguém que diz que se arrependeu e não abandonou a prática, não se arrependeu. E está enganando a si mesmo. Amém? Mas vamos seguir, que o capítulo é longo. Versículo 2. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era esse homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem, Nabal. E o nome da sua mulher, Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Veja que interessante. A narrativa nos mostra um milionário da época. O nome dele é Nabal. A Bíblia fala que ele era um homem duro. A Bíblia fala que ele era um homem maldoso. A Bíblia fala que ele era um homem terrível. Casado com uma mulher bonita e inteligente. Aí você, na sua cabeça ocidental de século XXI, pergunta, pastor, se ela era bonita e inteligente, por que ela casou com um homem tão perverso que nem Nabal? Ela não era inteligente? É uma boa pergunta. Veja, naquela época os casamentos não aconteciam como hoje. Naquela época os casamentos eram arranjados. E muitas vezes as moças tinham que aceitar um casamento da parte dos pais. Quando não acontecia dos dois cônjuges serem casados forçados, tanto o rapaz como a moça, por interesse. Então, provavelmente Nabal era um bom partido. E ele era da casa de Caleb. Veja que interessante, Caleb foi um dos homens do Antigo Testamento que temeu a Deus. Ele foi um dos espias que acreditou no poder de Deus para a tomada da terra prometida, juntamente com Josué. Aí você fala, nossa, com esse homem de Deus, como que ele vai ter um descendente que inclusive vai ser chamado de filho de Belial, um endemoniado? Simples, Deus não tem neto, Deus não tem bisneto. Todas as nossas novas gerações têm que ser ensinadas no caminho do Senhor. E vou falar mais, existem verdades que você precisa ouvir de tempos em tempos. Elas precisam ser repetidas. Porque com o decorrer dos anos, nós vamos nos esquecendo de nossas práticas. O exemplo de Nabal é claro. Se você não cuidar das próximas gerações, você vai ver com os seus olhos descendentes terríveis. Não sei se você sabe, a Alemanha, que foi a mãe da reforma através de Martinho Lutero, ela produziu os piores filósofos ateus, anticristãos. Como que um país berço da reforma conseguiu produzir os piores filósofos ateus? Simples, não passar o bastão para a próxima geração. Muitos pais não têm visto a importância de levar seus filhos à igreja e de cuidar da formação cristã deles. Qual é o problema disso? Entre outras coisas, o diabo está bem preocupado com o seu filho. E está trabalhando fortemente para ensinar ele, doutrinar ele da maneira que ele quer. Então é algo que você tem que pensar. Entenda, para alguma coisa, seu filho vai viver intensamente. A pergunta é, você vai fazer sua parte para que seu filho viva intensamente para Deus? Ou você vai ver aquela inocência, aquela criança bonita. Ai, pastor, meu filho ora antes da refeição. Irmão, desculpa falar isso. Deixa de ser infantil. Criança orar antes da refeição é bom, mas crianças imitam. Crianças copiam os padrões dos mais velhos.
Eu cansei de ver criança que orava bonitinho. E não precisou muito. Quando chegou na pré-adolescência, já não queria saber mais de Deus. Quando chegou na adolescência, chutou o balde. E aí os pais ficam se perguntando aonde eu errei. E aí cabe uma resposta bíblica. Se você trouxe seu filho para a igreja, se você fez a sua parte ensinando a base, você pode estar com a consciência tranquila. Porque você cumpriu o seu papel cuidando dos principais discípulos que Deus te deu, que são seus filhos. Agora, e quando isso não aconteceu? Tem muita gente que leva filho para aniversário de criança e não traz para a igreja. Já vimos a história de muita gente que o filho, quando cresceu, pegou os amiguinhos do aniversário da criança que cresceram junto e passou a usar bebida, drogas, maconha, sexo ilícito. Porque crianças crescem e crianças são pecadoras e precisam ser ensinadas no caminho do Senhor. Porque senão você vai ver dentre os seus descendentes como Caleb, como aconteceu com Caleb, um Nabal na história. A pergunta é, em relação a isso, você está com a consciência tranquila? Você está fazendo tudo que está ao seu alcance para que seu filho aprenda os princípios da palavra de Deus? Essa é uma pergunta que você vai ter que responder entre você e Deus. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços, subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueado. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e a eles tu dirão. Estes moços, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, os teus servos e a Davi, teu filho, o que achares a mão. Chegando, pois, os moços Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Até aqui. Veja, é a época da tosquia. Naquela época em Israel era muito comum acontecer assaltos na época das tosquias. Arrastões, bandidos se organizavam e procuravam identificar onde ia acontecer a tosquia das ovelhas. E eles vinham fazendo um verdadeiro arrastão. E faziam saques, faziam pilhagens, cometiam homicídios. Qual é o caso aqui? Davi estava na região do Carmelo. O Carmelo é aquele lugar onde, 200 anos depois, o profeta Elias ia fazer aquele desafio que é descer fogo do céu. O Monte Carmelo é uma região muito conhecida e uma região muito fértil de Israel. Só que o que acontece? Davi manda 10 moços e fala, olha, fala para aquele próspero que enquanto os funcionários dele estavam tosqueando aqui, nós protegemos eles. Veja, na verdade aqui, Davi meio está querendo se aproveitar de ter feito aquilo que era correto. Na verdade, Davi não fez nada demais. Ele só cumpriu a lei de Deus. Sabe aquela história que tem, por exemplo? Vamos pegar um exemplo. O marido chega em casa e bebeu. Aí a esposa fica brava. Poxa, você bebeu? Aí como ele responde, ele fala, não, mas foi só uma cerveja. Não, mas eu não queria que você bebesse. Não, mas o pessoal do bar ficou bêbado. Normalmente nós fazemos assim. Para justificar o nosso erro, a gente apresenta um pecado maior que os outros cometem.
Veja, não é porque existiam assaltantes, não é porque existiam salteadores, que Nabal tinha alguma obrigação de fornecer algo para Davi. Mas Davi arrisca, são 600 homens para alimentar. É uma tropa enorme. E aí, Nabal vai surpreender na resposta. Olha o que ele faz, versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando, lhe anunciaram tudo conforme essas palavras. Olha que interessante. Essa época era uma época de festa. Nabal tinha sacrificado algumas ovelhas para fazer uma grande festa. Davi, quando fez o pedido, fez pensando na festa daquela época. Falou, em época apropriada. A época apropriada era uma época de uma festividade. Só que Nabal responde, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ofendendo. Tem um monte de servo que foge do seu senhor. Veja, Nabal era maluco. Ele sabia que havia um exército poderoso. Ele conhecia a fama de Davi. Só que ele responde de maneira dura, de maneira mal criada, de maneira desrespeitosa. Ele responde de maneira inconsequente. É a mesma coisa quando você, na época de escola, você vai lá e vai brigar com o cara mais forte da classe. Não, você vai procurar levar a política de boa vizinhança, porque senão você vai levar uns tapas na orelha. Simples assim. Entendeu? Mas Nabal é um louco. Só que veja que interessante, é um louco bem sucedido financeiramente. Mostrando realmente que a nossa vida é por áreas. Como diz o salmista, por que prosperam os ímpios? Entendeu? Então, assim, ele é louco no comportamento dele. Mas para ganhar dinheiro, ele é bem esperto. Entenda que Nabal aqui é como se fosse um grande empresário. Só que os homens de Davi voltam. E olha o que vai acontecer, versículo 13. Por isso disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi os 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, no conto passado, Davi age com calma. Davi age com prudência. Davi não toca no ungido do Senhor. Na próxima situação citada pela Bíblia, Davi erra grandemente. Veja, por mais mal educado que Nabal fosse, Davi não tinha direito a nada. O fato dele não assaltar Nabal é nada além da obrigação. Sabe que nem filho na escola, mãe, tirei nota azul, filho, nada além da obrigação, você só estuda. Alguns de nós já ouviram isso bastante. Mãe, tirei 7, que bom, filho, nada além da obrigação. Entendeu? Davi age com justiça própria. Davi fica encolerizado, mostrando o perigo da ira. E o que Davi tem em mente a fazer é terrível. Ele pega 400 homens, deixa 200 com a bagagem e vai em direção a Nabal. Executar o quê? Justiça própria, matança. É o que o texto vai nos mostrar. Mas a providência de Deus e o agir de Deus, lembra, Deus está tratando com o caráter de Davi. Caráter aprovado numa situação e desaprovado na outra, mostrando o quê? Os altos e baixos da vida cristã.
Se você não vigiar, você erra. Uma das coisas que mais pode levar você a errar é a ira. É agir de cabeça quente. E a narrativa continua, versículo 14. Porém, um entre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Olha que interessante. Deus levanta um servo, vai falar com Abigail. Olha, aconteceu isso, isso e isso. E Nabal destratou eles. E você sabe que ele é vil, você sabe que ele não ouve ninguém. Só que o mal já está determinado contra a nossa casa, contra ele e contra nós. Na sua providência, Deus levanta alguém para avisar para Abigail o que está acontecendo. Ela não sabia o que estava acontecendo. Aí a narrativa vai continuar no versículo 18. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e pôs sobre jumentos e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro. E ela encontrou-se com eles. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Veja, Abigail não para pensar. A Bíblia fala que ela era inteligente e sábia. Imediatamente, sem falar com Nabal, ela pega um suprimento enorme, vai levar para Davi. Aí você chega e fala: mas pastor, ela não tinha que ter sido submissa ao marido dela? A Bíblia não manda a mulher ser submissa? Como que uma mulher que não falou nada para o marido é chamada de sábia e virtuosa? Simples. Ela estava protegendo a vida da sua família. Lembra que eu falo que a lei tem princípios? Por exemplo, o seu marido chega para a esposa e fala: olha, quando você vier para casa, vem por aquele caminho, pega o carro, faz aquilo, aquilo, aquilo. Só que ela vem vindo com o carro no caminho, ela percebe que a coisa não está boa e muda o caminho. Para se proteger de um assalto. Foi submissão? Não. Foi proteção da vida. Abigail sabia que ia azedar tudo se ela fala para Nabal. Então ela, de uma maneira correta, sai em direção a Davi. O interessante é que cavalgar no jumentinho não é nada confortável. Cavalgar no cavalo é fácil. Quem aqui já andou de jumentinho, o trote dele apressadamente é bem desconfortável. Ela passou um grande desconforto para ir atrás disso, mas era um caso de vida ou morte. E aí o que acontece? Versículo 21. E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto esse tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Gente, Davi se comprometeu a matar todo mundo na casa de Nabal. Aí eu pergunto, tá certo?
Não! Covardia! Lembra que eu falei que se Davi matasse Saul na caverna, alguns dizem que ele estava fazendo suas necessidades, seria assassinato, porque ele pegaria a espreita? Aqui seria pior que assassinato, seria uma chacina. Só que Davi ficou cego pela ira. Ficou doido. Só que Deus é econômico. Deus tem uma maneira de agir que ele consegue tratar com todo mundo ao mesmo tempo. Deus trata por atacado, usando tanto as virtudes como os defeitos humanos. Olha o que vai acontecer, versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou em terra, e lançou-se a seus pés, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixai, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Olha o que Abigail vai fazer. Abigail conhecia Davi. Entendeu? Sabia que Davi provavelmente seria o próximo rei. Ela já chega honrando a Davi. Isso daqui é um ritual que tanto homens como mulheres faziam quando se encontravam com grandes personalidades. Agora, o ritual ela fazendo, nós entendemos. Agora, a primeira frase que ela fala é muito interessante. De forma esperta, ela traz a responsabilidade para si. Ela fala: Senhor meu, a culpa é minha. Toda essa confusão está acontecendo por minha culpa. Eu pergunto, a culpa era dela? Não. Eu pergunto, isso aqui é uma mentira? Também não. Ela está fazendo uma forma de apaziguar. É uma coisa natural. Várias vezes nós fazemos, por exemplo, se você já trabalhou em alguma empresa, às vezes aquela empresa pisou na bola com algum cliente. Eu fazia assim, fui eu que pisei na bola. O cliente era falando, não foi você. Eu falei, não, eu sou responsável, eu que te atendo. É o que a Abigail está fazendo aqui, o que todo mundo faz até hoje. Entendeu? Ela está mostrando esperteza, maturidade, perspicácia. Entendeu? Ela está mostrando na narrativa todos os atributos que a Bíblia diz que ela tem. Entendeu? Não é aquelas mulheres malucas de hoje em dia. E aí, Davi, beleza? É nóis, valeu, sabe? Várzea. Entendeu? Nós vamos até comentar um pouco sobre isso nas aplicações. Mas a narrativa continua. Versículo 25. Meu Senhor, agora não faça esse homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Porque tal é ele qual é o seu nome, Nabal. É o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que me enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram o teu mal contra o meu Senhor. E agora esse é o presente que trouxe a tua serva, a meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Nabal quer dizer loucura. Não sabemos por que os pais de Nabal deram esse nome para o seu filho.
Pode ser um apelido? Pode, mas a Bíblia fala que era o nome dele. Já pensou você nascer? Quem são seus filhos? Aqui é o Joãozinho, o Robertinho, esse aqui é Lúcifer. E aquela, não, esse aqui é Satanás, você vai fazer isso? E esse aqui, não, esse daqui é um maluquinho. Não sabemos o porquê. Mas olha que interessante. Independente disso, Abigail, a mulher tão esperta, que ela consegue dar uma bronca em Davi, ela faz uma exortação em Davi, ela fala para Davi que ele estava para derramar sangue inocente, ela fala para Davi que Davi ia ter aquela mancha na vida dele, e com muita classe ela faz tudo isso, ganhando o coração de Davi. Veja que interessante, ela é uma mulher, numa sociedade patriarcal. Olha o nível dessa mulher. Essa mulher é um espelho para vocês, mulheres. Se você quer exemplo de mulheres da Bíblia, entre vários exemplos, Abigail é uma delas. Mas olha a classe, a elegância dela. Ela exaltou Davi como rei. Ela colocou Davi na posição de rei, mas ao mesmo tempo ela exortou, ela teve a sabedoria de fazer isso com muita elegância. E chamou Davi na razão. Provavelmente ela foi no caminho pensando, como é que eu vou falar, o que eu vou fazer. Falar uma coisa para vocês, pessoas prudentes, pensam antes o que vão falar para resolver problemas. Pessoas prudentes tomam cuidado para não agir de bate-pronto, que nem Davi está agindo. Entendeu? Provavelmente a Abigail, ela agiu rápido, mas ela já veio pensando, como que eu vou me livrar dessa? E de maneira extremamente dura, porém elegante, respeitosa. Irmã, se você não souber conversar com seu marido, a resposta sempre vai ser não. Amor, tá querendo você para passear? Não. Amor, tá querendo fazer a comida que você gosta? Não. Nossa, tô querendo fazer a comida que ele gosta. É porque você não soube falar. Aprenda com a Abigail. Entendeu? Homens, aprendam com Davi. Homem é muito bravinho, homem é muito paviozinho curto. Por exemplo, eu era um cara assim, não era briguento, mas não levava desaforo para casa, mas eu era calmo. Se precisasse enfiar a mão na orelha do cara, eu enfiava, não pensava duas vezes. Entendeu? Só que eu media antes para ver se eu não ia apanhar. Entendeu? Esse é irmão desse. Só que, passados os anos, eu comecei a ficar com o pavio um pouco mais curto. O que eu tenho feito? Tenho feito um trabalho, entendeu? No meu psicológico, para não ter um pavio curto. Porque quem age de bate-pronto erra. No meu caso, o meu pavio curto, eu consigo domar minha língua. Mas às vezes dá twin. Dependendo do que eu ouço, já dá aquele vermelhão aqui no pescoço já. Entendeu? Mas Deus tem me ajudado com a sua graça. E eu tenho conseguido restaurar a normalidade. Porque é ruim agir de bate-pronto. Então quando os irmãos lembrarem de mim, olha, Senhor, dá tempero para o pastor Maurício. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 30. E há de ser que usando o meu Senhor, que usando o Senhor como meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. 32, a resposta de Davi. Então Davi disse a Abigail:
Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue, e de vingar-me pela minha própria mão. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Traço do caráter de Davi. Acatou a repreensão de uma mulher. Na frente de 400 homens. O que iam pensar dele? Nossa, nosso rei é frouxo. Falou para todo mundo cingir a espada, que ia matar Nabal. Aí apareceu o rabo de saia aí só porque é bonito e fala bem. Amarelou. Os homens de Davi não podiam pensar isso? Só que veja, quando Deus está no negócio, tudo dá certo. E a Bíblia não fala de nenhum homem reprovando a Davi. Ao contrário, a Bíblia mostra essa característica de Davi. Ele aceitou a repreensão. Lembra na sua vida, você irmão, você irmã, quantas vezes alguém falou algo para você e evitou de você fazer besteira? Não foram poucas. Agora, aqui tem um exemplo para os irmãos. Quando a sua esposa fala, você ouve? Porque tem homem que não ouve. Tem homem que já vai rebatendo. Veja, deixa eu te falar um dos princípios bíblicos mais importantes. A primeira pessoa que Deus vai usar para falar com você é o seu cônjuge. Entendeu? E Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Eis que lhe farei uma auxiliadora, uma adjuntora idônea. Então a mulher foi criada por causa do homem. Todo homem de Deus precisa desenvolver a característica de ouvir sua esposa quando fala. Mesmo que ele tenha que, de maneira educada, discordar dela. Entendeu? E ele tem que. Por que eu falo de maneira educada? Porque a Bíblia fala que os maridos estejam prontos a morrer por sua esposa. Entendeu? Mulher às vezes reclama, puxa, a Bíblia fala que eu tenho que ser submissa. Ah, irmã, então vamos trocar, tá a fim de morrer pelo seu marido? Ah, pastor, veja bem, pera lá. Não, vamos inverter, agora quem vai tomar pancada é você. Todos os problemas que acontecer na casa, você vai na frente. Nos dias de hoje, em que as mulheres tomam a frente, o que você mais vê? Mulher descontente, mulher estressada, mulher destruída. O alcoolismo no meio das mulheres cresceu demais. A promiscuidade cresceu demais. Mulheres maduras com vidas insatisfeitas. Mulheres perguntando, eu não sei se eu casei com um saco de batata ou com um rato. Porque na minha casa eu tenho que fazer tudo. Meu marido não serve para nada. Esse foi o tipo de homem que vocês criaram através das suas ideologias. Vocês não queriam criar umas mulheres? Conseguiram. Agora, homem bíblico está em extinção. São raros os casos. Até dentro da igreja. Entendeu? Mas Davi mostra que ele era um homem completo. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele acatou essa repreensão diante dos teus homens, dos homens dele. E olha que interessante, ele ainda confirma o que ia fazer. Olha que interessante, versículo 34. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino.
Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Davi reconhece, confessa a sua atitude pecaminosa, recebe o presente e meio garante para Abigail: olha, pode ir em casa tranquilo, está tudo resolvido. Assunto resolvido. Aqui tem uma outra lição. Gente, resolveu o assunto, fecha a boca. Não fala mais. Morreu. Tem gente que depois de resolvido o problema fica almoçando e jantando o problema. Mas já não resolveu? Cerrou, vira a página, vai cuidar de outro problema. Entendeu? É o que Davi está fazendo aqui. Colocou um ponto final, acabou. Vai para casa, tudo certo, morreu. A narrativa continua no 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Veja, você conversa com bêbado? Você discute com bêbado? Não. Abigail chegou em casa, a festa estava comendo solta. E Nabal já estava embriagado. O que ela fez? Ficou quieta. Como a gente fala aqui no Paraná, deixou o barro secar. Porque se o barro não está seco, você vai mexer nele, ele quebra. Se você vai fazer uma peça de barro, ele está molhado. Se você mexer, quebra. Você precisa secar no forno. Aí não quebra. Eu até brinco, aqui no Paraná o pessoal fala assim, deixa o barro secar. Não é barro, é barro. É sotaque da região. Mas vamos seguir. Versículo 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Gente, entenda. No dia seguinte, curada a bebedeira, Abigail conta o que aconteceu. A Bíblia fala que o coração de Nabal ficou como pedra. Muitos intérpretes acham que Nabal teve um infarte por causa do susto. Outros intérpretes acham que aquilo, o coração congelar, tipo, ficou assustado. Eu gosto mais da primeira opção. E aí a Bíblia vem com uma afirmação que para muitos é assombrosa. Deus fere a Nabal e mata ele em 10 dias. Aí, como todo bom ateu de plantão, o bom ateu vai perguntar, mas você não diz que seu Deus é amor? Você não diz que o seu Deus é autor da vida? Como que o seu Deus mata pessoas? Ele não é bom? Se ele é bom, como ele mata? Não é uma boa pergunta? Gente, simples. Simples. Deus não está sujeito aos nossos padrões de moral. Por exemplo, a Bíblia fala, não se vinga. Mas a Bíblia ensina, Deus é vingador. A Bíblia fala, não matarás. Mas a Bíblia ensina que Deus mata. A Bíblia fala para você não mentir. Entendeu? A Bíblia fala que Deus coloca engano no coração dos homens. E como ele consegue fazer tudo isso? Ele criou tudo. Ele está acima. É que nem o tempo. Ele é Senhor do tempo. Para Deus existe passado, presente e futuro? Não, ele é eterno, o nome dele é eterno. Qual é o problema nosso? Nós somos arrogantes e queremos encaixar Deus no nosso padrão de moral.
esquecendo que quem criou o padrão de moral que rege os homens é Deus. Se ele é o criador do padrão de moral, ele não deve satisfação a nós. Por quê? Porque um dos atributos de Deus é a justiça. Se a justiça de Deus falhar, o universo desaba. Sabia disso? Sabia que está na Bíblia que se a justiça de Deus falhar, o universo desaba? Aí eu pergunto, o universo está em pé? Até agora sim, né? Isso quer dizer o quê? Que Deus nunca foi injusto. Está correto o meu raciocínio? Correto, João? Fácil, não é? Agora veja que interessante. Deus exterminou cidades inteiras. Deus exterminou povos. Deus trouxe reis para juízo. Não é uma questão difícil da gente entender? É, porque eu não consigo compreender a amplitude de Deus. Deus transcende o entendimento humano. É arrogância de gente perdida ficar com essas perguntinhas besta. É arrogância de quem não tem o que fazer. Veja, se a Bíblia fala que a justiça de Deus sustenta o universo e o universo está até hoje sustentado, é porque tudo que Deus fez até hoje foi justo. Até aquilo que você não compreende. Entendeu? Agora, na nossa cultura, que tirou Deus do trono e colocou o ser humano no trono, é difícil aceitar isso. E tem muita gente que fica muito incomodada. Entendeu? Deus não deve satisfação de nada. De quem é a vida dos homens? Quem deu a vida? Cada ser humano que já pisou nesse planeta, quem deu a vida? Pode falar. Deus. De quem é a nossa vida? Se ele tirar, ele está tirando alguma coisa que é sua? Os homens que Deus recolheu, ele tirou algo que não era dele? Se Deus tirar todo o seu dinheiro da carteira, de quem que é o dinheiro? A Bíblia responde, meu é o ouro, minha é a prata. Se ele tirar tudo que ele te deu, ele tirou algo que era seu? Percebe como o nosso padrão é errado? E antibíblico? Porque se ele deu a vida, ele tem toda a autoridade de tirar, ele é o dono da vida. Foi o que ele fez com Nabal. Gente, entenda. Existe o que João fala, o chamado pecado para a morte na igreja. Nós temos dois exemplos claros bíblicos no Novo Testamento. Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, para a igreja, foram mortos por Deus. E temos também o caso de quem toma a ceia indevidamente, sem respeito pela igreja, em pecado, com a vida toda torta. Deus também recolhe. Entendeu? Esse é o que a Bíblia chama de pecado para a morte. É diferente do pecado imperdoável que Jesus fala. Os irmãos aqui, quem já ouviu falar que Jesus falou do pecado imperdoável? Levanta a mão, só para me ver. Existe, Jesus fala de um pecado da Bíblia que é imperdoável. Qual que é? É você estar diante do próprio Jesus encarnado, ele realizar um milagre e você diante de Cristo falar, isso daí foi obra do diabo. Jesus virou para os fariseus e falou, isso aí não tem perdão, acabou. Tem como praticar o pecado imperdoável hoje? Não, porque Jesus já está lá no céu. Agora, praticar o pecado de morte, tem. E vou dizer uma coisa mais para você, se for para o seu bem, Deus vai recolher você antes do tempo. Então não bobeia. Não fica, como a gente fala aqui no Brasil, dando sopa para o azar.
Porque Deus não vai pensar duas vezes antes de fazer o bem. E para fazer esse bem, se ele tiver que recolher você, ele recolhe. Assim, ó. Não fica nada. E recolhe quem for. Porque ele é Deus. Ele sabe de tudo, até aquilo que nem aconteceu. Ele sabe tudo. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Deixa eu dar um golinho aqui. Versículo 23. Não, perdi, só um minuto. Versículo 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Vou fazer uma pausa aqui. Veja, entenda. Davi reconhece que Deus matou Nabal, vingou sua causa. Segunda coisa, Davi percebe a virtude de Abigail e pede ela em casamento. Terceira coisa, ela aceita. Porém, ela com certeza cumpriu o luto previsto na lei de Moisés. Quando você lê aqui, é de um versículo para outro. Parece que nem esfriou o caixão do Nabal, a Abigail já foi para a festa, foi para o bar. Não, ela cumpriu, existe todo um tempo aqui acontecendo. Ela cumpriu o luto que a Bíblia manda aqui, a lei de Moisés mandava cumprir. E aí ela aceitou. E olha que interessante, gente, a Abigail era uma mulher bonita, a Abigail era uma mulher rica. E olha a frase dela, vou repetir. Misericórdia. 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi Ainoã de Jizreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Gente, a frase dela, lavar os pés dos criados do meu Senhor, assusta hoje em dia. O que acontece? Pessoas pervertidas, anticristo, pega uma frase como essa, dentro do contexto da época, o que ela está querendo dizer? Eu vou honrar os servos do meu Senhor, eu vou ser uma esposa honrada. O que Jesus fez na noite da ceia? Lavou os pés do discípulo. O que Jesus estava ensinando? Aquele que quer ser grande, sirva. Qual que era o papel da mulher naquela sociedade? Auxiliar em tudo, servir em tudo ao homem. Qual que é o papel da mulher hoje? O mesmo. Uma casa não se constrói sem uma mulher sábia. A casa vai desabar, a casa vai desandar. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica o seu lar, porém a tola destrói com as próprias mãos. A maior bênção que um homem pode ter é uma mulher sábia. Uma mulher de bom senso, uma mulher trabalhadora, uma mulher de Deus. Uma mulher que o ama, que o honra. É o maior presente que alguém pode ter. Eu não posso pegar maneiras de falar de 3.000 anos atrás e disso gerar todo um pensamento anticristão. E com isso querer até fechar a igreja.
tenho certeza, por frases como essa, nós vamos virar inimigos do Estado e vamos ser perseguidos por causa de uma distorção das verdades mais simples e mais importantes da palavra de Deus. Porque eles têm que torcer a verdade. Entendeu? Eu pergunto, qual a religião do mundo que manda o marido morrer pela esposa? Te respondo, nenhuma. Só o cristianismo. Entendeu? Para vocês terem uma ideia. A única religião do mundo que trata homem e mulher como iguais é o cristianismo. Falando religião verdadeira, né? Não essas coisinhas, parece um Zé Ruela por aí a criar uma religião. Entendeu? Ah, pastor, mas a Bíblia fala que o homem lidera. Liderar não é importância, liderar é papel. Liderar é função. A Bíblia fala que homens e mulheres são iguais. Já não tem diferença, macho e fêmea. Entendeu? Só que Deus criou funções diferentes. Inclusive, nós, igreja, temos a obrigação de ensinar as mulheres. Que talvez você não saiba, na maioria das religiões, se questiona até se mulher tem alma. Entendeu? E em muitas religiões é proibido ensinar para mulheres. A Bíblia ordena, ó, tem que ensinar. Entendeu? Mas isso é para ilustrar. Veja, Davi casa-se com Abigail, aproveitando a oportunidade, coberto de razão. Casa-se com Ainoã. E Saul faz um absurdo, pega Mical e dá de esposa para outro homem. Sem carta de divórcio, sem nada. Mostrando que Saul não tinha temor nenhum do Senhor. Ele só poderia dar Mical a outro homem se Davi tivesse dado uma carta de divórcio. Mostrando mais um desrespeito de Saul para a lei de Deus. Amém? Amém. Aí vamos até algumas aplicações aqui. Veja. A diferença de homens prudentes e equilibrados e de homens que são malucos e agem de cabeça quente. Veja, na narrativa, por alguns momentos, Davi e Nabal estão na mesma situação, os dois agiram loucamente. Só que a diferença de um é que tinha um coração quebrantado e aceitou a exortação. E aí obedeceu e saiu do inferno para o céu. É um trocadilho. Saiu das trevas para a luz. Pode acontecer erros na sua vida, irmão? Pode. Mas nesse sentido aqui tem que ser poucos. Senão você vai fazer muita besteira. E quer ver uma besteira maior? Aqui é uma aplicação muito séria. Muito homem fala, já falei, está falado. E vou manter minha palavra. Aí a esposa fala, mas amor, você acabou de dizer que está errado. Ah, mas eu sou homem de uma palavra só. Quem já ouviu isso? Davi não faz isso. Davi vai e corrige. Ó, eu falei que ia matar todo mundo, falei que ia fazer isso, não vou fazer mais. Eu lembro uma vez, eu acertei um serviço no meu carro, combinei levar no dia seguinte para a pessoa. Fiquei muito incomodado, fui orar. Entendi que não era para levar. Peguei o telefone e falei, fulano, não vou falar nome aqui. Ó, queria dizer uma coisa para você, amanhã eu não vou levar o carro. Aí o cara falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, olha, não me senti à vontade para levar. Não quero gastar esse dinheiro, ó, quero te pedir perdão, porque eu dei a minha palavra que ia levar. E eu não vou levar, não estou me sentindo. O cara, não, fica tranquilo, não precisa, não sei o quê. Tem homem, por causa de um orgulho besta, que chega e fala, não, eu falei que ia fazer e vou fazer. Está errado. Da mesma maneira que você foi homem para errar, seja homem para corrigir. Essa é a diferença de homens prudentes, entendeu? E homens malucos. Que mais?
Veja, nós precisamos ver a mão de Deus atrás de atitudes humanas. Assim que Davi vê o que Abigail fez, ele fala, bendito seja o Senhor que te enviou. Mas olha que interessante, na narrativa, quando Abigail está na cena, quem é que pegou a comida e levou para Davi? Foi Abigail. Está dizendo lá, quando começa a narrativa, Deus moveu o coração de Abigail e ela levou a comida? Está escrito isso? Não. Mas a Bíblia ensina, através da narrativa de Davi, que foi Deus que levou Abigail. Não é que a Bíblia ensina? Esse doce equilíbrio. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Quem fez? Abigail. Por quê? Porque Deus decretou. E encaminhou todas as coisas. E inspirou Abigail para fazer. Mas ela foi lá, ela não virou um robô, um transe, ficou possessa. Não, ela foi e fez. Que mais? Veja. Cuidado com a ira e com a vingança. Aprende a entregar para Deus. Olha, esses dias eu tive uma experiência. Tem uma pessoa que por muito tempo foi uma pedra no meu sapato. Entendeu? Causou sempre muita dor de cabeça. E aí, num determinado momento, eu resolvi mudar a atitude. Comprometi e falei, não vou ser bobo, não vou fazer nada que me desagrade, mas vou mudar minha atitude. Essa semana eu estive conversando com a pessoa. A pessoa está até sem jeito do outro lado. Deve estar estranhando, falar, será que ele tomou alguma coisa? Tomou diazepam, Rivotril? Não, é porque eu resolvi mudar a estratégia. E está dando super certo, porque tem gente que só faz te incomodar. Entendeu? Saiba entregar na mão de Deus as situações e parar de se desgastar por coisas que você não tem controle. Você tem que se incomodar com aquilo que tem controle. Você não vai mudar o outro. A única pessoa que pode mudar o outro é o Espírito Santo. Entendeu? Nós sofremos demais por querer mudar as pessoas. Se irritamos, brigamos, quebramos o pau, fazemos besteira. Não adianta, manter uma distância saudável. Tenha sabedoria, saiba administrar, saiba levar. Você vai poupar a sua saúde. É muito melhor. A Bíblia fala, no que depender de vós, buscai a paz com todos. Paulo ensina isso. Amém? Amém. Que mais que eu separei aqui? Gente, sensibilidade de ouvir a Deus. Em algum ponto do texto, tem a voz de Deus assim? Não. Tem a frase, falou Deus? Não. Mas Deus falou. Usando a boca de Abigail. E falou usando a boca do servo. E falou usando a boca de Davi. Gente, entenda, saia dessa visão inocente que Deus vai falar audivelmente. Gente, se Deus falar audivelmente, você explode. Bum. Deus pode falar o nosso pensamento? Sim, e você discerne que foi Ele. Mas eu pergunto, você alguma vez ouviu a voz de Deus? Olha, 23 anos que eu sirvo o Senhor. Deus já falou comigo muitas vezes, de várias maneiras. Mas eu nunca ouvi a voz dele. Engraçado as pessoas, não, Deus me falou, Deus não sei o quê, Deus que lava a urra, o cara. Esse aí é ungido. Meu Deus, queria se a senhora por mim aqui. É que não existe, né, transferência de unção, isso é besteira. Mas dá vontade de você pedir para a gente, Deus fala, Deus se comunica conosco de maneira eficiente. E Ele pode usar até um passarinho para nos comunicar algo.
Agora, cuidado. Muito que provavelmente Deus não vai falar com voz audível. Estou fazendo assim para você entender a diferença. Mas você tem que estar sensível. Como que eu estou sensível? Aí entra assim, veja. Eu congrego, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu alimento o meu espírito. Eu me torno cada vez alguém mais íntimo com Deus. Eu busco santidade, eu limpo o pecado, eu tenho prioridades corretas. O Espírito Santo. Como é que você percebe alguém cheio de Espírito Santo? É que dá pirueta, cai no chão? Não. Cheio do Espírito Santo é aquele que o Espírito Santo controla a vida dele. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? E é dessa forma que você está sensível à voz de Deus. Amém? Tem sobrenatural? Tem, mas é exceção. A palavra mais correta é o seguinte: Deus se comunicou comigo de uma maneira que eu entendi. Amém? Aí, que mais que eu coloquei aqui? Esse aqui é para encerrar. Mulheres sábias e virtuosas e o feminismo demoníaco. Gente, é doutrina de demônios, viu? Não se engane. Não tem nada de proteção da mulher. Eu pergunto, vou te provar isso. A mulher sai de casa às 5h30 da manhã. Pega 1h30 de ônibus para 2. Trabalha 8 horas, igual a maluca. Aí pega de volta mais 2 horas de ônibus cheio para chegar. Já foram quantas horas? 12. Aí ela chega em casa e ainda tem uma jornada dupla. E ganha menos. E não ganha pela segunda jornada. Que libertação que é essa? Isso é escravidão remunerada. Cuidado com as narrativas antibíblicas. É bom trabalhar fora? Sim, desde que seja no contexto correto, da maneira correta, sem vender sua alma para mamon, é um trocadilho. Tem que fazer conta. Eu conheço mulheres que saíram para trabalhar, no fim, para ganhar R$200. Ah, pastor, como o salário mínimo é 1.000 e pouco? Mas o que ela gastou para ir trabalhar sobrou só 200. E está trabalhando de 15 horas por dia. E está achando que é esperta. Entendeu? Gente, escravidão, cuidado. Existe o contexto de trabalhar? Sim, a mulher de Provérbios 31 trabalhava. Mas você percebe, você não vê ninguém estressado, ninguém maluco, arrancando os cabelos. Gente, as mulheres estão virando alcoólatra. O problema do alcoolismo no meio feminino é absurdo. O que tem de mulher usando droga. O que tem de mulher morrendo de infarte, doenças exclusivamente masculinas. Eu lembro o falecido pastor Lincoln, meu segundo pastor, foi meu primeiro pastor aqui em Curitiba. Nós perguntávamos, a gente estava numa aula, pastor, mulher trabalhar fora, pode? Ele respondeu, falou, irmão, a Bíblia não proíbe, tem lá os casos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você já viu uma Ferrari? Aí todos os homens falaram, vimos. Você colocaria essa Ferrari para andar na praia? Não, pastor. Por quê? Porque ela não foi feita para isso. A mesma coisa a mulher. Agora, isso que eu estou falando é com equilíbrio, porque veja, você pega uma mulher chefe de família. Ou você pega uma situação onde o marido fica desempregado, só a mulher trabalha. Então tudo isso tem que ser olhado com bom senso. Eu já vi casos que a família, por um pouco de tempo, o marido ficou desempregado, a mulher continuou na luta. Só que o marido dava cobertura atrás. Por um tempo, porque quem tem que ser o cabeça da casa é o marido. Quem tem que se arrebentar, arrancar as unhas,
Se estourar, é o cara. O cara foi levantado para isso. A mulher está lá no mesmo projeto, lado a lado. Mas a responsabilidade é do cara. Entendeu? Ele que se vire, arrebenta os dentes. Entendeu? Só que hoje em dia o que está acontecendo? Os leões estão esperando a leoa trazer a carne. E estão folgadão em casa. Atrás de outras leoas. E você tem um monte de leoa insatisfeita, porque não era aquilo que ela queria para sua vida. Porque percebeu que caiu numa armadilha. Percebeu que está vendendo as coisas mais importantes da sua vida. Quer ver seus filhos crescer, ter uma vida gostosa, se resolver desenvolver uma profissão, desenvolver a profissão de maneira decente, equilibrada. Não essa maluquice, que em muitos pontos está escravizando as mulheres. Veja, eu vi muitas feministas ficarem velhas e reconhecerem e falar, olha, nós estávamos erradas. O bom seria ter se casado, ter tido filhos, hoje eu seria uma avó, uma bisavó e estaria muito mais feliz do que eu estou. Cuidado, gente, a ideia. Todas essas ideologias que a gente vê, entendeu? Em geral comunista, em geral do marxismo cultural, em geral de esquerda, elas têm um alvo, destruir a família. Karl Marx, criador do comunismo, sistematizador, né? Isso aí já foi coisa pronta que chegou para ele. O alvo dele é destruir a família cristã. E aí foram desenvolvidas ferramentas, as mais diversas possíveis, para acabar com a masculinidade bíblica e acabar com a feminilidade bíblica. E virar esse balaio de gato que virou nossa sociedade. Muito cuidado com isso. Existem coisas que te vendem como verdade, que são uma mentira, que não vale a pena. Vai ter momentos em que você homem, você mulher, vão ter que viver com menos dinheiro, com menos conforto, com menos luxo, mas para que a família toda fique bem e vocês como homens e mulheres fiquem bem. Quem disse que você precisa ter um celular bom? Quem disse que você precisa ter as coisas do último modelo? Sabe quem disse? O industrial que está fabricando coisa. E está precisando vender. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que nós tenhamos sabedoria em todas essas coisas. Que possamos ter discernimento, enxergar da maneira que o Senhor vê, e que o Senhor venha, Senhor, corrigindo todos os conceitos errados que nós temos. Tudo aquilo que não vem de Ti, que foi colocado em nosso pensamento. Sê conosco, nos capacita, em nome de Jesus. Amém.